Olá pessoal, mais um conteúdo aqui. Hoje nós vamos tratar aí de uma criação de um layout no formato Polaroid, né? Um formato que a gente tem feito muito, a gente tem recebido muitas demandas, né, para eventos com esse formato. E eu também sei da dificuldade das pessoas, às vezes, em chegar num layout adequado, né? De criar esse layout, né? Tem muita gente que trabalha com fotolembrança, a gente conhece algumas pessoas e sabe que às vezes as pessoas têm dificuldade de criação, né? Não tem essa veia criativa, né? Então, o intuito do canal é justamente ajudar, né? O mercado, ajudar aí os players aí do mercado, ajudar os pares, né? Na criação, né? Na organização, enfim, em todo esse fluxo, né? Porque nós temos uma experiência aí de mais de 6 anos nesse segmento. Então, o intuito do canal é esse, é criar conteúdo para ajudar, né? De maneira que as pessoas possam trocar informações, né? Tanto eu trocar com os outros pares e assim por diante. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente vai fazer hoje. Nós vamos mostrar aí a criação desse layout, né? Nós temos aí duas variações desse layout, é um layout no, estilo, no formato Polaroid, com algumas características, né? Nós temos aí o brasão do casal nessa versão e nós temos uma outra versão apenas com o nome do casal, né? Vou ampliar aqui para vocês verem por quê. Porque no convite, né, vocês vão ver aí na sequência, eu vou mostrar o convite, existem os dois elementos, tanto o nome quanto o brasão. Na nossa opinião aqui, né, e aí falando de direção de arte, os dois elementos no mesmo formato, né, no layout, fica um pouco carregado. Claro que no convite isso cabe. Já no layout da fotolembrança, a gente acha que fica carregado, porque se eu colocar os dois elementos aqui, a gente vai ter que diminuir um e aumentar o outro, e aí vai desfavorecer. Sem contar que se a gente começa a colocar muito elemento dentro do layout, a gente perde a área de foto, que é isso aqui, né? Que o que interessa para o casal, para o contratante no caso, é a área de foto, né? Ele quer que as fotos do seu convidado, as suas fotos, elas sejam legais, sejam grandes, né? Então aqui a gente tem que preservar essa área, que é uma área importantíssima, né? Então quanto maior for essa área, mais o cliente vai ficar feliz, porque as fotos vão sair bem nítidas, né? Vão ficar grandes e as pessoas vão poder se enxergar. Então, aqui nesse caso, a gente tem que sempre priorizar o tamanho, não só nesse layout, mas nos outros. É claro que num layout 10 por 15 a gente consegue trabalhar um pouco mais de forma que os elementos possam aparecer de forma igual e tal, mas no formato Polaroid, a gente sempre tem que pensar em favorecer mais a foto do que os elementos. Então, agora a gente vai para a prática lá mostrar como é que a gente chegou nesses dois formatos aqui, tanto esse formato com o nome, né, como esse formato aqui com o brasão do casal. Bom, pessoal, iniciando a nossa aula, como eu falei anteriormente, nós vamos elaborar uma moldura no formato Polaroid, né? Porém, antes da gente começar, eu gostaria de fazer algumas considerações aqui com relação a como é que é o processo de criação, né? Como é que a gente chega nesse processo de criação para chegar no resultado, né? Que eu mostrei anteriormente para vocês aí da moldura pronta, né? Aqui na Fotem a gente tem essa característica de usar os elementos do convite, né, basicamente, para criar as molduras, né? Portanto, aí nós temos aí o convite, né, da Keila e do Hernando, né? Nós temos aí alguns elementos, né? Nós temos aqui umas flores, temos o brasão do casal, um elemento gráfico aqui, a fonte, né, com o nome deles aqui, cursiva, e aqui algumas palavras da Bíblia, né? Nós temos aqui um texto da Bíblia e uma frase. O que a gente normalmente assim prioriza, né? A gente prioriza esses elementos, né? Porque uma moldura Polaroid ela não pode ser muito carregada de informação, né? Ela tem que ser bem clean, né? Então, para a gente chegar no resultado, normalmente a gente vai observar os elementos é, é, mais básicos, né? A gente tenta buscar aí colocar na moldura os elementos característicos mesmo do convite. Então esse elemento aqui é um elemento que a gente vai usar, o brasão, certamente. E aí aqui uma consideração, né? Quando a gente usa o brasão, normalmente o casal não gosta que use o nome, né? Então tem o brasão, tem o nome. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer duas versões. A gente faz uma versão com o nome e uma versão com o brasão. Os dois fica muito carregado. E os elementos aqui de flores, né? Então a gente vai usar isso também.
A cor, a cor base é branca, né? Porque né, a moldura, o convite já é branco, então a gente vai seguir essa mesma direção de arte aí. Então, a gente vai lá para o Photoshop agora. Aqui no Photoshop a gente cria um novo layout, né? Então, o layout, o tamanho da moldura Polaroid é 7,5 por 10 centímetros. Então a gente cria um projeto. Não precisa ser 300 dpi, pode ser 150 dpi, é o suficiente. Um modo de cores RGB mesmo. E aí a gente cria esse formato. Vale uma ressalva aqui que a maioria das pessoas não tem acesso ao Photoshop ou elas têm dificuldade de trabalhar com Photoshop, né? E elas preferem usar o Canva para esse tipo de criação. O que eu acho, né? Eu recomendo o software que a pessoa se sente mais à vontade, né? Eu acho que tanto o Canva quanto o Photoshop eles podem entregar, sim, uma criação bem legal e a pessoa pode, né? O designer aí que estiver criando, ele pode chegar no resultado. Porém, particularmente, eu gosto muito do Photoshop pelas camadas, né? Pela possibilidade de você visualizar a camada. No Canva isso é possível também, mas a forma de demonstração disso é um pouco diferente. E eu, pelo fato de trabalhar com Photoshop há mais de 10 anos, eu prefiro, né? O Canva tem uma versão gratuita na, na internet, né? Você precisa fazer um cadastro lá. Então eu vou tentar alternar aqui, sempre fazer os layouts usando o Canva e ora usando o Photoshop, porque eu sei que tem muita gente também que gosta de trabalhar com Photoshop. Então o que que nós já temos aqui o layout, né, o nosso formato aí Polaroid, né, o famoso, né, ultimamente a gente tem recebido muito pedido do formato Polaroid, e aí a gente traz para cá o layout. Então nós temos aqui já o layout pronto, né, a gente vai trazer agora o convite para cá para poder começar a criação de fato. Eu vou buscar ele aqui na pasta do cliente, né. Então, pessoal, já com o nosso convite aqui já aberto no Photoshop, né? Nós trouxemos ele para cá. Qual é a ideia, né? A ideia aqui é trabalharmos com o recorte dos elementos e o reposicionamento desses elementos dentro desse layout de forma proporcional, né? Então, a gente vai aí, de forma proporcional, realocar esses elementos para que ele fique dentro da mesma direção de arte, né? O layout da Polaroid, da fotolembrança do casal aí em questão. Então a gente começa aqui recortando esse elemento gráfico aqui, né? O flor, que é um elemento que a gente vai usar ele, certamente, porque é um elemento bem característico, né? A gente recorta ele. E deixa ele aqui por um tempo, né? Daqui a pouco a gente vai usar ele. Agora outro elemento importante é esse elemento gráfico aqui, a gente também recorta ele. O nome do casal, tá? Importantíssimo também, né? É um elemento que não pode faltar. E aí aqui nós temos a opção de usar ou o nome ou o brasão. Acho que os dois, o layout pode ficar um pouco carregado, então a gente tem que fazer uma escolha. Então nós temos aqui os três elementos e as três layers já separadas. Outra coisa que é importante também é o nome, a data, me desculpe. Data, outra coisa que é importante é a data. A gente recorta aqui também e deixa ela numa camada separada. Então nós temos aqui. Por hora a gente vai cegar essa layer, onde tem o resto das informações, e aí a gente já começa a pensar aqui na disposição desse material na tela, né? Então, normalmente as molduras no formato Polaroid, elas têm sempre uma característica, né? A foto vai aqui em cima, os nomes, né, e as informações aqui mais para baixo, e a gente pode distribuir os elementos nas laterais. Então aqui eu vou reposicionar aqui. Aí aqui a gente tem uma questão que não é necessário na moldura ter o horário, né? Mas essa informação ela estava já no convite. Então a gente recorta essa informação aqui. A gente seleciona a layer, recorta essa informação. E aí nós temos esse mesmo elemento, né, esse mesmo traço embaixo. O que, que a gente pode fazer? A gente dobra essa camada aqui. A gente duplica essa camada.
E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar só o elemento, né? Esse gráfico, esse elemento gráfico aqui, só esse traço da segunda camada. A gente seleciona, inverte aqui a seleção, e aí a gente tem só esse elemento da segunda camada. Que a gente vai aqui recortar ele, né? Seleciona aqui, inverte e deleta o resto. Então nós temos aí já o elemento invertido, né? Deu um pouquinho de trabalho, mas o Photoshop às vezes pelo fato dele trabalhar com layers e camadas, às vezes você toca numa camada e ele te engana. Então nós temos aí um layout já um pouco mais harmônico, né? Desses dois elementos juntos aí. A gente pode trazer esse elemento aqui para baixo, né? Essas flores, né? Esse elemento aqui, traz ele para cá. E esse outro para esse lado aqui. Aí a gente já tem uma característica aí do layout. Lembrando que a gente está usando esses elementos porque nós temos a referência do casamento, né? Então, do convite do casamento. Então, a gente usa isso como referência para que a fotolembrança fique com a mesma direção de arte do convite, né? Então, isso é uma característica nossa aqui da empresa, né? A gente sempre faz isso. Então, deu uma alinhadinha ali no elemento, aí a gente traz o nome do casal para cá. Posiciona no centro, né? O centro de 7,5, a gente acha o centro aqui que é 3,75 aproximadamente, né? 7,5 vai dar 3,75. Então, mais ou menos aqui é o nosso centro. Então a gente expande aqui a ferramenta para chegar no 3,75, que é o nosso centro. E a gente traz esse elemento para o centro da tela. Então nós já temos aí uma moldura 90% pronta, né? De uma forma bem prática, né? A gente chegou já num layout bem interessante aí, uma característica bem interessante. A gente pode jogar isso aqui um pouco mais para baixo. Diminuir um pouquinho o nome do casal. E aí nós temos essa área toda aqui de cima para trabalhar com a foto propriamente dita, né? Particularmente, eu não gosto muito de fazer só o recorte para vazar a foto. Eu gosto de sempre ter uma moldura, mesmo que seja fininha, para deixar não só ela mais bonitinha, né, no sentido de direção de arte, mas também para caracterizar que ali é uma foto, né? Então eu gosto muito disso. Então, e aí como a gente tem esse elemento aqui dourado, eu acho que a gente pode usar essa questão do dourado como referência para criar o, o, o quadro aqui do frame mesmo da foto propriamente dita, né? Então a gente agora busca uma pesquisa rápida na internet. A gente pode buscar lá placa dourada JPEG. Então, uma pesquisa rápida, a gente consegue encontrar um elemento desse e trabalhar esse elemento no layout. Então, eu já vou trazer esse elemento para cá e a gente continua. Então, como eu falei, né, nós podemos usar aqui a referência de uma placa dourada para fazer o contorno da foto, né? E aí aqui outra consideração, a gente pode usar dois tipos de fotos lá no Sparkbook. Nós podemos usar a foto quadrada e a foto no formato horizontal, né? Porém, na moldura Polaroid, eu acho que o formato horizontal ele não aproveita tanta área, então a foto acaba ficando pequena. Ao passo que se a gente faz um layout quadrado, a gente consegue aproveitar muito mais a área para foto. Então aqui a proposta é fazer um layout quadrado. Então aqui eu tenho duas formas, né, para a gente chegar nesse quadrado. Ou a gente redimensiona
esse elemento que nós buscamos na internet para deixar de forma quadrada. Então nós temos aqui a referência do próprio Photoshop, né? Tá vendo? Nós temos aí 6,21 por 6,21. Então a gente já tem um elemento quadrado, né? Não tem problema ele distorcer, porque ele vai ser só ele vai ser só o frame da moldura, né? A moldura da foto. Então não tem problema distorcer. O que eu quero desse elemento aqui são essas nuances e diferenças de cores, tá vendo? A gente tem aqui umas nuances, né? É óbvio que a gente consegue criar isso no Photoshop. Fato, dá para criar essas nuances, mas é muito mais prático e rápido você baixar isso e só recortar. Então a gente redimensiona aqui de maneira para ficar com uma borda, né, as bordas tanto superior quanto as laterais de forma mais equilibrada, né? Então aqui a gente abaixa um pouquinho. E nós já temos aí o layout quase pronto, né? A gente só precisa agora fazer o recorte da extremidade da moldura para deixar a moldura de fato aqui. Aí tem um procedimento no Photoshop que é necessário ser feito, que é o rasterizar a layer para a gente poder trabalhar ela. E aí a gente recorta internamente, né? Eu tenho essa técnica, né, de um recorte interno. Então a gente seleciona aqui mais ou menos uma mesma distância para as duas extremidades. E a gente deleta o que tiver dentro. Ao passo que nós já temos a moldura. A moldura que tem essas mesmas características, né, de dourado. Ela está aqui dentro do na mesma direção de arte, né? E aí a gente praticamente já tem essa moldura pronta. A gente precisa criar uma layer alternativa embaixo aqui para que a gente possa ter o PNG. Então eu vou criar essa layer agora, nesse momento. É uma layer branca, né? No fundo de tudo a gente cria uma camada nova e joga ela lá embaixo. Pinta ela de branco, né? A gente tem a ferramenta de pintar aqui do Photoshop. A cor branca já está selecionada aqui na paleta, é só jogar que ela criou. Então se a gente cegar todas as layers, a gente vai ver que a gente tem uma layer toda branca no fundo. E aí agora sim a gente consegue recortar essa layer. Então aqui nós temos o elemento que é a moldura, né? A gente pode identificar isso. Então, moldura. Para a gente poder distinguir uma coisa da outra. E aqui, para que a gente possa ter o elemento em alfa, né? A moldura em alfa, a gente precisa recortar aquela última camada que nós criamos lá. Então a gente vem aqui, seleciona em cima da nossa moldura, para que ela possa ficar vazada bem em cima desse trecho de moldura mesmo. Selecionamos a última camada lá, que é a camada branca final, e aí a gente deleta. E nós temos aí a moldura praticamente pronta. Eu também gosto de colocar um leve sombreamento, né, para criar um volume na moldura. E aí aqui no Photoshop isso é muito fácil de você chegar, que é aqui usando essa ferramenta, quando você clica duas vezes em cima do elemento, né, que você quer aplicar a cor, você clica duas vezes, ele abre um pop-up aqui, sombra projetada. A gente trabalha a sombra aqui conforme o nosso gosto, né? Então, aqui a gente aumenta um pouco a intensidade, joga ela para um dos dois lados para dar essa sensação de que vem a luz está vindo de um lado ou de outro. E aí a gente cria um volume nesse layout. Ok, então agora nós temos a moldura praticamente pronta, né? Então, como eu comentei, a gente tem uma técnica, né? Uma técnica de recorte para isso. Cada um tem uma forma, mas eu sei que existem muitas pessoas que têm dificuldade, eu resolvi criar esse conteúdo aí para ajudar. E aí, para a gente finalizar, o que a gente pode fazer? Nós temos uma outra versão dessa moldura, porque como eu falei agora há pouco, no convite do casamento nós tínhamos duas versões, né? Nós tínhamos a versão do brasão e do nome, né? Tá aqui, ó, brasão e o nome. Os dois elementos ficam muito carregados na moldura, né? Então a gente normalmente manda duas versões para o cliente. Aqui ele achar mais adequado, a gente entrega. Então aqui a gente vai cegar esse nome e a gente vai liberar aqui e vai recortar só o brasão da outra moldura. Desculpa. Vai recortar só o brasão
do que restou, né? Do recorte que a gente iniciou lá. Tá aqui. E aqui a gente reposiciona ele, né? Ele tá numa camada abaixo aqui, a gente passa ele tudo para cima. A gente posiciona ele aqui no centro. Como o elemento é tudo branco, ele acaba não dando, ele não atrapalha nenhum outro elemento. Mas a gente já tem aí o layout em duas versões. A gente tem a versão com o nome do casal e a versão com o brasão, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, né? Um conteúdo rápido aqui, prático, né? Eu gosto muito dessa coisa da praticidade, não de ficar falando muito, eu ajudo, eu faço, não. Aqui a gente mostra na prática como fazer. Como eu disse, eu sei que tem muita gente que vai ter dificuldade de fazer esse tipo de trabalho no Photoshop. Às vezes pelo acesso, ou às vezes porque não sabe mesmo manipular a ferramenta. Então eu vou tentar aqui, às vezes, mostrar o conteúdo sendo criado no Canva e também no Photoshop, né? Então é isso, pessoal. Então eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.